A CNA realizou no final de março o evento Agro em Questão, workshop Reforma Trabalhista. Especialistas discutiram a modernização da lei, que deve dar segurança jurídica às relações trabalhistas e trazer benefícios para o país. O Produtor Quer Saber está apresentando uma série de palestras com os participantes do encontro. Hoje vamos acompanhar as opiniões do professor de Economia da Universidade de São Paulo, Hélio Zilberstein. É uma satisfação para mim, é motivo de alegria mesmo poder estar aqui com tanta gente interessante, tanta gente envolvida nesse tema, que é um tema muito polêmico e muito importante, muito relevante para a gente encaminhar esse país para o destino que ele merece. Eu vou abordar aqui alguns aspectos da reforma trabalhista. Eu vou começar com algumas afirmações de alguns círculos que se opõem à reforma trabalhista. Claro que há interesses corporativos por trás da maioria das críticas, mas esses interesses não são revelados. O que se revela é que a reforma trabalhista é ruim. E por que ela é ruim? Porque onde ela foi feita não deu certo. Eu acho que isso é um argumento importante. Porque, se for verdadeiro, se não vai dar certo, por que a gente vai tentar? Se a experiência internacional mostra que é bobagem fazer reforma trabalhista, por que nós vamos fazer reforma trabalhista? Então, eu acho que vale a pena a gente esmiuçar um pouquinho isso aqui. Onde é que são feitas reformas trabalhistas? Principalmente na Europa. Os países europeus, já há algumas décadas, vêm ensaiando e realizando reformas trabalhistas. E essas reformas trabalhistas da Europa são acusadas de serem um fracasso. Deixa eu fazer um parênteses aqui. Claro que as pessoas que usam essa argumentação se valem de uma quantidade muito grande de estudos, estudos de instituições renomadas, que mostram, com dados, com argumentos sólidos, que a reforma trabalhista europeia não funciona, não dá certo. Mas há também a mesma quantidade de estudos de instituições de grande reputação também, de pesquisadores de muita qualificação, que mostram o contrário, que as reformas dão certo e que elas criam empregos. Porque isso que é interessante, a reforma trabalhista na Europa tem como objetivo explícito a expansão do emprego. E por que essa reforma... Então, olhando para os estudos, o que a gente percebe é que o resultado é inconclusivo. Você tem estudos que mostram bons resultados e estudos que mostram resultados ruins. O que é tipicamente uma reforma trabalhista europeia? Ela é uma reforma que tem um objetivo muito claro, que é flexibilizar as regras de demissão. A regra mais comum e que está na base dos sistemas de relações de trabalho europeus, principalmente no continente, Europa continental, é a retirada do empresário da liberdade de demitir, sob diversas formas, às vezes na lei, às vezes pela ratificação da Convenção 158 da OIT, às vezes pela própria negociação coletiva. O fato é que, na Europa, não existe demissão sem justa causa. Toda demissão, para ser efetivada, tem que ter uma causa, mesmo a individual ou a coletiva, ou seja, ela tem que ser negociada em algum âmbito. E a acusação é que essa regra emperra o mercado de trabalho. Como as empresas não vão poder demitir, elas hesitam muito antes de contratar. E, com isso, a Europa enfrenta
um problema estrutural de desemprego. Isso é uma coisa importante. As taxas de desemprego na Europa são estruturalmente altas. O que isso significa? São altas há décadas. E o objetivo, então, da reforma na Europa é relaxar as regras de demissão, criar novas formas de contratação e, com isso, tentar ampliar o emprego. Inclusive, os europeus avançaram com o conceito de flexicurity, que é a substituição do job security, quer dizer, a segurança no emprego, pela segurança no mercado de trabalho. Em troca da liberdade de demitir, o Estado assiste os demitidos, com políticas agressivas de seguro-desemprego, de retreinamento, de colocação. Em 2 países se avançou muito, na Dinamarca e na Holanda, esse conceito avançou e tem dado certo. Em outros países se conseguiu mais flex do que security. Mas esse é o quadro da Europa. O que se pretende com a reforma trabalhista no Brasil? É uma coisa bem diferente. Para começo de conversa, o nosso desemprego não é estrutural, ele é conjuntural. Se a gente olhar a curva da taxa de desemprego desde 2002, que está retratada pela PME, a Pesquisa Mensal do Emprego do IBGE, que foi extinta e está sendo substituída pela PNAD. A gente vê uma curva assim. O desemprego era alto, conforme o Brasil foi crescendo ao longo da década de 2000, o desemprego baixou, e quando aquele crescimento se interrompeu, o desemprego volta a subir. Tipicamente conjuntural. O desemprego é um fenômeno cíclico, no ciclo da economia. Quando a economia vai mal, o emprego vai mal também. Então, o problema do desemprego no Brasil é diferente do problema da Europa. E outra coisa, nós temos flexibilidade na demissão. As empresas podem demitir sem justa causa. Existe uma indenização no fundo de garantia, existe o aviso prévio, mas há liberdade de demitir. Então, o nosso problema é completamente diferente do problema da Europa. Então, é falso você usar estudos que examinam a reforma trabalhista na Europa para concluir alguma coisa sobre a reforma trabalhista no Brasil. As reformas são diferentes, e a nossa reforma é muito diferente da reforma europeia. Na Europa, a negociação coletiva é amplíssima. É uma instituição muito, muito enraizada e muito forte. A negociação coletiva não só cuida de salários e de condições de trabalho, como em todos os países, mas ela cuida também, e aqui é uma coisa muito importante, ela cuida também da administração dos conflitos. A tarefa da administração do conflito, ou a tarefa da busca do equilíbrio social no ambiente de trabalho, é da negociação. Não é nem da arbitragem privada e não é nem da justiça do trabalho. É, antes de mais nada, da negociação. Então, a primeira instância a que se recorre para resolver algum conflito é a própria negociação. Eu acho importante a gente dizer isso, porque, no Brasil, quando surge um conflito, a gente já pensa em como solucionar por um meio, por um terceiro. A justiça do trabalho, a arbitragem, o mediador. E não passa pela nossa cabeça que a primeira tentativa tem que ser a negociação. Surgiu um impasse, vamos conversar. Esse espaço não existe, eu vou voltar a ele. Então, os sistemas europeus são diferentes do nosso. Primeiro, em termos de negociação coletiva, eles são completíssimos. Eles cuidam de salários, de condições de trabalho e de solução de conflitos. O nosso sistema é truncado, é incompleto.
ele sofre da intervenção do Estado nas mais diversas formas, inclusive da Justiça do Trabalho. Quer dizer, não há o pleno exercício da negociação coletiva no Brasil. E o objetivo dessa reforma, no meu entendimento, e isso diferencia essa reforma das outras reformas, é exatamente ampliar o espaço da negociação e, inclusive, se tudo der certo, nós devemos caminhar na direção da composição de conflitos, primeiramente pela negociação. Vou voltar a isso aqui. Na minha avaliação, a reforma tem dois eixos principais. Primeiro, é o estabelecimento, esperamos que seja definitivo, da prevalência do negociado sobre o legislado. Então, esse é um eixo importantíssimo que reafirma o que já aparece na Constituição. Alguns juristas dizem que até isso nem precisaria, porque a Constituição já dá a entender que a negociação é importante. Em todo caso, está afirmado explicitamente, uma vez aprovada essa reforma, essa insegurança jurídica gerada por cláusulas negociadas deve desaparecer. Elas vão ter a validade de lei e a Justiça do Trabalho não vai poder modificá-las ou anulá-las. O outro eixo é a criação do representante dos trabalhadores. Esses são os dois eixos e eles se complementam. Tá? Vamos falar um pouquinho da negociação. Nós, na FIP, acompanhamos a negociação coletiva. A gente usa um programa do Ministério do Trabalho, que é a página do mediador, muitos de vocês devem conhecer. Quando é firmado um acordo ou uma negociação coletiva, esse documento é enviado ao Ministério do Trabalho e ele tem um formato, uma estrutura mais ou menos padrão. O que nós fazemos, a gente baixa todos esses documentos, nós temos 400 mil documentos nos servidores da FIP, e a gente lê eletronicamente. Eu tenho um exército de escraviários, eu não devia dizer isso na presença do ministro, mas agora escapou. E eles conferem o que o computador faz. E o que vocês estão convidados a ver no nosso site. O que essa história mostra, primeiro, que os sindicatos brasileiros sabem negociar muito bem salários. Mesmo no ano passado, que foi um ano horrível no mercado de trabalho, um crescimento muito grande do desemprego, mais da metade das negociações resultou em aumentos ou iguais ou maiores do que a inflação ao longo do ano. E, nesse momento, com a queda da inflação, está voltando o reajuste salarial real. Já estamos com reajustes na mediana acima das taxas de inflação acumuladas. Então, o sindicato sabe negociar salário, sabe negociar pisos, os pisos têm evoluído e têm mantido a distância deles em relação ao salário mínimo, mas não se negocia muito mais. Quer dizer, se negocia, os acordos e essas convenções são grandes, mas, no fundo, falta uma coisa importante, que é a negociação dos conflitos. Isso está faltando. E também a negociação dentro do espaço que a CLT não permite. Então, essa reforma que nós estamos prestes a aprovar, esperamos, ela vai ampliar o espaço da negociação e ela vai, provavelmente, nos encaminhar para uma nova era nas relações de trabalho. 2.800.000 reclamações no ano passado, nas varas, na primeira instância, novas reclamações. Eu tenho um gráfico, eu decidi não usar, porque a gente está num bate-papo informal, mas esse gráfico mostra claramente que a proporção de reclamações, quer dizer, a quantidade cresce com o emprego, não é? Mas a proporção de reclamações
ela tem um comportamento cíclico também. A média histórica é 5%. Para cada 100 vínculos formais, 5 novas reclamações. Na década de 90, quando a economia brasileira passou por um período de ajuste, de recessão, subiu para 8. Hoje está em 6 e crescendo. Quer dizer, isso mostra que, no fundo, a reclamação trabalhista tem também um pouco de terceiro ou quarto seguro-desemprego. Eu sou demitido, uso meu seguro-desemprego, meu fundo de garantia, procuro trabalho, não encontro, aí eu lembro, opa, deixa eu falar com o ministro. E aí eu vou pôr a empresa no pau. Não é? É cíclico isso. De onde vem isso? Isso vem de um pecado original do nosso sistema. O nosso sistema nega o conflito. E essa é uma diferença muito grande em relação ao resto do mundo. O que significa isso? Que nos outros países que não negam o conflito, eles procuram criar espaços, mecanismos, procedimentos, rotinas, dentro, no local de trabalho, para administrar o conflito e, portanto, para negociar o conflito quando ele surge. Eles têm justiça do trabalho, mas a quantidade, eles têm arbitragem privada, mas a quantidade de impasses que vão para lá é ridiculamente pequena. Nós não. Como nós negamos o conflito, se houver algum descontentamento, vai procurar os seus direitos na Justiça do Trabalho. E aí a gente não fala em negociação, a gente já fala em solução do impasse, sem antes ter negociado. A lei da conciliação prévia foi uma tentativa, mas ela foi feita dentro dessa ótica. Até o nome da lei está errado, ela devia ser Lei da Negociação Prévia, e não da Conciliação Prévia. Quer dizer, ela já admite que um desligamento é um impasse. A regulamentação do artigo 11 da Constituição, que cria agora definitivamente a representação dos empregados no local de trabalho, é o começo de uma correção genética do nosso sistema. Quer dizer, com esse espaço, eu sei que para muitos empresários isso parece uma coisa incômoda, mas não é assim no mundo. Esse espaço de representação, se for bem utilizado, ele vai resolver uma quantidade enorme de conflitos que, de outra maneira, teriam que ir para a Justiça do Trabalho. Isso existe lá fora, em diversos formatos. E é por isso que lá fora não há tanta reclamação fora da empresa. O alemão reclama pouco, o francês reclama pouco, o americano reclama pouco. Não. Eles devem reclamar tanto quanto os brasileiros. Só que eles reclamam e a sua reclamação é ouvida e solucionada, se for o caso, é atendida, se não for, não é atendida, e pronto. O sistema morre aqui. O nosso sistema nunca foi capaz de fazer isso. Talvez agora a gente possa dar esse passo, ampliar a negociação, não só nas condições de trabalho, mas ampliar a negociação para administrar o conflito. Esse é o segundo eixo dessa reforma. Para finalizar, eu quero fazer algumas sugestões sobre o projeto de lei. Eu tenho certeza que essas sugestões estão circulando na comissão e elas serão devidamente consideradas. Primeiro, a lista do que pode ser negociado. Eu acho que uma lista do que pode ser negociado é uma contradição. Porque, se a negociação é tão boa, por que ela pode ser negociada só em 13 itens? Não é? O que nós precisaríamos era uma lista do que não pode ser negociado. Por exemplo, as normas de saúde e segurança do trabalho, essas são inegociáveis. E os juristas, eles têm listas de coisas que não podem, os tais direitos não transacionáveis, né? Então, essas coisas não podem ser negociadas. O resto pode ser negociado. Eu vou dar um exemplo rápido.
As metalúrgicas do ABC propuseram, isso chegou a ser negociado, uma flexibilização do último mês da licença de gestante, da licença maternidade. O que elas queriam? Que no último mês da licença, ao invés de terminada a licença, voltar para o trabalho e abandonar o bebê, elas queriam que o último mês de licença fosse meia licença, já voltasse com meia licença. E o mês seguinte, a outra meia licença, que trabalhar em meio período. Com isso, a ruptura mãe-bebê seria mitigada. Não pode, porque a CLT não permite. Então, se a gente fizer uma lista do que pode ser negociado, nós vamos deixar de fora, vai saber quantas coisas que são importantes onde elas estão acontecendo e que não vão poder ser negociadas. Então, a minha primeira sugestão é essa, uma lista do que não pode e abrir para tudo o resto. Segundo, os sindicatos sabem negociar, mas existe um problema de representatividade. Então, a sugestão que eu tenho feito é que a prevalência do negociado tenha validade só no acordo coletivo e não na convenção coletiva. Por quê? Porque no acordo coletivo eu tenho condições de aferir a representatividade. Só vai poder firmar esse acordo, mudando a aplicação da CLT, o sindicato que tiver como sócios metade mais um dos trabalhadores daquela empresa. Esse sindicato é representativo, então ele tem legitimidade para dar esse passo enorme. Poderíamos fazer por convenção? Podemos. Vamos fazer por convenção, mas em cada empresa é ratificado por um acordo com esse filtro de representatividade. Isso daria uma força muito grande para essa negociação e talvez fosse um passo para começar uma reforma sindical, porque os sindicatos teriam que ser representativos. Um aspecto que está pouco definido no projeto de lei é a eleição do representante. Isso está indefinido. Eu acho que valeria a pena pensar um pouquinho em como vai ser essa eleição, é a empresa que vai comandar, qual vai ser o papel do sindicato, porque, senão, isso vai desembocar na justiça e vai atrapalhar todo esse processo. Eu chego até a sugerir que talvez fosse o caso da gente criar um órgão tripartite para cuidar da organização dessas eleições. E última sugestão, que ajudaria a que o novo sistema que nós estamos para criar passe a negociar o conflito, que é uma regra muito simples, que eu diria assim, a rescisão do contrato de trabalho rescinde o contrato de trabalho. Porque a rescisão não rescinde, né? Então, a gente teria que ter uma cláusula. Obrigado. A gente teria que ter um artigo nessa lei que está surgindo que definisse claramente isso e desse a responsabilidade para os que representam as partes na hora de rescindir. E a rescisão, uma vez assinada, rescindiu. Não é? Acho que isso, mais a negociação do conflito, nos levaria para uma nova era nas relações de trabalho. Muito obrigado.